Episódio 15 do Conquista com Carlos Pires. Sejam bem-vindos, Ivna e Jailton. Tudo bom, meu irmão? Tudo ótimo. Tudo bem, Ivna? Tudo bem, obrigada pelo convite. Gostou? Adorei. Agora deixa eu ler o currículo de vocês, no meu método. Ivna, vamos começar pela Ivna. Amar é aceitar o outro como ele é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Parabéns, que frase legal, também concordo. E eu sempre falo que o amar é no contexto geral. Sim. Não é o sentimento, o amor, né? Você aceitar as coisas, você aceitar o outro, você aceitar as situações da vida como são, sempre dando o seu melhor, sabe? E tudo depende de você. Já vi que vou aprender a manhã toda aqui, né? Esse episódio inteiro. Mas deixa eu falar aqui pra você um pouquinho da Ivna. A Ivna é diretora de marketing comercial, incorporação e sucesso do cliente da Mota Machado. Chegou para assumir esse cargo trazendo uma trajetória consolidada no mercado imobiliário. Exatamente. Passou por grandes empresas, como Odebrecht, Colmeia, Terra Brasilis, Aliança e Moura do B. Conheça a Moura. A Moura é maravilhosa, né? É. Isso é muito legal. E com um currículo invejável, né? Com 15 anos de experiência, eu tô sabendo que foi aí o maior VGV de 2021 no Ceará. Como é que foi isso? Conta pra gente. Ricardo Bezerra faz todo ano, né, um evento premiando os maiores VGVs, né, em segmento e também o VGV geral. E no ano de 2021 eu assumi, estava à frente da Praça de Fortaleza, né, 21 e 22. E aí, na verdade, foi em 21 e 22, né, pela Moura do B, que é a última empresa que eu tava. A gente ganhou o VGV maior VGV, né. Isso é ótimo. Da cidade. Bem bacana. Mas vamos continuar, que não acabou não. Ela é formada em administração com habilitação em marketing. Tem mestrado e doutorado pela Florida Christian University. Ela tem também gestão de marketing e gestão empresarial pela FGV e veio para somar aqui com o nosso podcast. Seja bem-vinda, Ivna. Obrigada. Agora deixa eu passar para ele. Meu amigo Jailton Sampaio, queirei fazer uma observação na caneca dele depois que ele já sabe o que é. Imagina. Mas vai dar certo, vai dar certo. Acorde, ore, agradeça e mova-se. A disciplina transforma a fé em realidade. Eu concordo, adorei, te disse aí quando me passou a frase, falei, cara, pra mim faz todo sentido. É isso. É isso, né? Você tem que orar, você tem que ter fé, tem que ter motivação, autocontrole, mas você tem que ter disciplina. Isso. Todos os dias, Ailton. Todos os dias. É isso mesmo. Mas vamos lá. Com foco na expansão e constante atualização no segmento de imóveis de alto padrão, Jailton Sampaio integra o time da Mota Machado como gerente de filiais Maranhão e Piauí. Está fazendo um excelente trabalho. Conheci Jailton aqui no lançamento do Reserva São Marcos. Não tinha visto o mercado imobiliário tão bombado. Então, parabéns. Eu conheço a Mota Machado há muito tempo, porque sou de São Luís e a Mota Machado hoje é a praça mais antiga da Mota. Então, conheço, sei do que eu estou falando. Isso é muito legal. Administrador, bacharel em Direito, MBA, Executivo e Gestão Comercial, Inteligência de Mercado. Une a sólida experiência de 25 anos, mas não parece que tem só 10 anos de experiência. Isso é muito legal. Com forte atuação na construção civil. Pós-graduado em Comunicação Empresarial, Gestão de Pessoas, Licitações, Jailton tem experiência nas áreas de telecomunicação, automóveis, aviação, e agora eu falei para ele que eu vou me arriscar, outsourcing. Acertei? Perfeito. Muito legal. E contratos administrativos, possui uma rica experiência em relacionamentos com o mercado e muito boa, que a Mota Machado se aproximou bastante do mercado. Isso é muito bacana, a gente vai falar isso no episódio. E público-alvo, e uma experiência, uma aproximação com o público-alvo da Mota Machado, que é um público exigente. E esse perfil mudou. E é com essa pergunta que eu quero começar. O que mudou na tua concepção, que tem essa aproximação com o público da Mota Machado, no comportamento dele? Nós tivemos ontem a oportunidade de estarmos juntos, vimos vários indicadores. Então, quem comprava o Mota Machado há 10 anos atrás, o que é importante para ele comprar hoje? Bom, acho que o investimento que ele faz, hoje o cliente nosso, não é só questão de capitalização. Ele tem a certeza de vir morar no empreendimento, que a gente cuida desde quando ele nasce, né, Carlos? A gente cuida com sustentabilidade, com tecnologia, pensando exatamente no que o cliente possa, de fato, morar bem. E aí isso agrega muito valor aos nossos empreendimentos. Então, o nosso cliente, ele tem a certeza de estar fazendo um bom investimento, seja ele para capitalização ou seja ele para morar. Isso é muito legal. Agora, Ivna, você que atua em Fortaleza já há muito tempo,
E agora vai ficar cuidando das 3 praças, né? Sim. Como você define esse alto padrão que a Mota Machado atua, que é um desafio? E Fortaleza é um mercado altamente competitivo. É. Então, o que diferencia? E é uma... Isso é interessante, porque mesmo depois de 15 anos de mercado, Sim. né, eu me surpreendi quando conheci mais de perto e nos detalhes, né, o que a Mota Machado faz para ter esse diferencial de alto padrão, que é como ela é reconhecida mesmo, né? Então, desde detalhes de acabamento a cuidados que não são percebidos a olho nu, né, para o cliente, de fiações que estão ali por trás, construindo um bem que ele não encontra, né? Eu digo, o cliente não encontra em outro empreendimento. Sim. Então, eu confesso que eu fiquei muito surpresa, primeira vez que eu visitei. E hoje eu converso muito com a equipe sobre isso, porque é um diferencial realmente. A gente tem todo um cuidado e um apreço em entregar, como o Jailton falou, essa valorização, mas de uma forma que o cliente fique feliz. A excelência, né? É uma excelência do início até ad eterno, né? Porque é uma relação aí que você fica 30, 40 anos no imóvel, né? Você proprietário, morando ou não. Mas a Mota Machado tem um diferencial incrível, assim. Fiquei apaixonada, de verdade, depois que a gente conhece no detalhe, né? Aqui em São Luís, só pra você que tá chegando... Já conhece São Luís? Sim. Já conhecia antes? Não, antes não. Conheci agora. Conhecendo agora. Então aqui em São Luís, eu quero te convidar para comer arroz de cuchá, né? Vamos lá, tem que... Já conhece os Lençóis? Não, ainda não. Tem que conhecer Lençóis Maranhenses, comer o camarão de Santo Amaro, arroz de cuchá, tem muita coisa bacana. Dia 13 eu tô lá. Dia 12 é meu aniversário, dia 13 eu tô lá. Parabéns desde já, viu? Uma salva de palmas, pedir pra produção botar palmas para você antecipado e ficar registrado para sempre aqui no episódio. Mas... para você que não conhece, aqui em São Luís, a Mota Machado tem esse selo de qualidade, sabe? Sim. Aqui a gente fala assim, o mercado é bem menor que o de Fortaleza, então todo mundo sabe quando o cliente compra um Mota Machado. Isso é muito legal. Empreendimentos como o Naturan, empreendimentos como o Almari, que foi entregue agora, uma excelência maravilhosa. Eu vou até pedir, tu deve ter imagem do Almari, não tem, Jailton? Tem. Vou pedir pra produção, coloca imagem do Almari aqui, que são vídeos, imagens. 2 torres maravilhosas, entregues, todas revestidas com tecnologia, com nível de isolamento acústico. Eu tive a oportunidade de entrar no Almari, eu sei o que eu tô falando, isso é muito legal. Então, 2024, 2025, Ivna, foram anos maravilhosos para a Mota Machado, né? O que o mercado, com todo esse selo de qualidade, pode esperar daqui para frente da Mota? A gente tem o Vander Jamil e a gente tem nossas coordenações também, com a Sandra, com o Emerson, e aí o Jailton aqui na frente do Maranhão e do Piauí. E hoje, nessa reorganização, né, da Mota Machado, que eu digo, esse novo momento, né, de reestrutura de operação, com a Mônia na frente como CEO, nossa diretora de operações, a Rafaela como nossa presidente, eu com as 4 cadeiras, a gente brinca que é agora uma empresa de engenharia formada por mulheres. Né? Que bom. E a gente agora vai andar melhor. Diretor de engenharia que é homem, que é o Cláudio, mas fora isso, e a gente está assim, realmente muito focado em entregar o melhor para o cliente. Já é uma essência Mota Machado. Sim. Né? O que você falou que escuta tanto aqui quanto lá também em Fortaleza, a gente escuta isso muito forte. Assim, eu tenho um Mota Machado, um Mota Machado, isso. E a gente quer perpetuar por mais 50 anos, né? São 57 anos de existência. A gente está agora olhando para os mais 50 aí, mantendo a mesma linha, sabe? Que é uma marca que eu falo que não tem um arranhão. Isso é muito importante, né, Jailton? Só completando o que a Fina colocou para você ter uma ideia, o Almari é uma satisfação muito grande para a gente, e para o cliente também, né? O mercado. E o que você falou há pouco, o corretor, ele se sente muito prazeroso e satisfeito em atender bem o cliente dele. Saber que entregou um empreendimento para ele, que ele possa morar por muitos e muitos anos. É um empreendimento que, como ela falou muito bem para você, por trás da parede, por trás de todo aquele preparado, existe equipamentos, existe uma tecnologia, existe um cuidado, tanto que o Almari tem um selo Collection. Me fala um pouquinho desse selo. E um pouquinho mais eu vou avante. Acabamos de entregar agora no dia 26 de março
o Mirante da Península. Sim. Que é hoje o cartão postal da Península, que há de mais moderno em tecnologia, sofisticação. E para isso acabamos de receber o certificado EDGE, né? Que é sensacional. Isso contribui bastante para o planeta, para a economia, que a gente está falando de um produto sustentável, de fato. Né? Para quem não sabe o que é o certificado EDGE, é bom falar isso, porque é difícil ter esse certificado, né, Jailton? Isso é um trabalho, eu acho que a Ivna conduziu muito bem desde a chegada dela, né, Ivna, com relação aos números e às entregas do que a gente fez, né? Esse empreendimento, ele pode te falar que é uma economia de energia, economia de água, tá? Isso é o poder construtivo também desse empreendimento. Ele traz muito valor ao empreendimento. Então, para quem está hoje preocupado com o futuro, com o planeta, com a evolução, também está morando bem num empreendimento Mota Machado, recém-entregue. Isso faz toda a diferença. Sim. Eu vi que Fortaleza também, a gente tem outros empreendimentos com esse certificado, né? Sim, sim. Mas não é tão comum, né? E a gente preza muito por essa parte de sustentabilidade, qualidade, dessa credibilidade. Então, esses selos complementam aí toda essa nossa visão aí, né? Essa nossa missão também. O interessante é que o Banco Itaú, não fazendo propaganda do Banco Itaú, tá? Não. Nosso cliente ele fica livre. Mas ele pode ser patrocinador do podcast sem problema. Ele não gostou. Mas assim, esse selo é tão importante que para um cliente que pensa em fazer um financiamento, né, na conclusão que ele vai receber, por ele ter esse selo... É um certificado. Ele vai ter um benefício importante, porque ele consegue taxa de juros diferenciada de qualquer outro cliente. Eu já sou cliente da rede Itaú. Ok, você pode ser um cliente do Banco Itaú, pode ter um bom relacionamento com o cliente, mas só em você ter um selo EDGE, o selo Collective da Mota Machado, ele consegue uma taxa mais diferente ainda. Isso é importante também para a operação. Jailton, da tua chegada aqui no Maranhão, tu tem noção do impacto positivo que a Mota Machado causa na indústria da construção civil? Ontem eu conversava no nosso bastidores ali com o nosso presidente Ciduscon, que está hoje, né, sendo reeleito. Né, Fábio, eu quero mandar um abraço para ele, o Fábio Naruz, acho que hoje... Ivna já conheceu ele? Não, a gente não teve tempo, a gente vai ter um café logo depois com ele. Próximo tem que vir para ficar uns 10 dias aqui no Maranhão. Tem que virar maranhense. Assim como você virou pernambucana, tem que virar maranhense agora. Se a gente for ver por esse lado, assim, quanto que a gente contribuiu, né? Ontem a gente estava fazendo um apreço da nossa parceria. A Mota Machado não é só focada nisso também, é no desenvolvimento, na capacitação. Eu tenho um trabalho, como eu tive anteontem no Cresce, né, participando, com 60 pessoas recebendo suas novas carteirinhas lá, credenciando. Uma das coisas que eu falei para o presidente Ismael: contem sempre conosco, a Mota Machado está aqui pronta, de portas abertas para abraçar o mercado, de fato, contribuir na capacitação, é algo que a gente, desde a minha chegada aqui, estou com 18 meses apenas. Parece que é mais, cara. Esses 18 meses a gente tem entregue números extraordinários para a nossa companhia e entregue também empreendimentos já prontos, né? Mas esses números contribuem muito de respeito, né, na nossa palavra ontem com o Fábio. A contribuição na empregabilidade, que é importante isso. A nossa parceria com o SESI, com o Sinduscon, para que pudéssemos estar sempre capacitando profissionais no mercado também, na mão de obra dos nossos empreendimentos. E eu, na área comercial, sou esse cara aqui, né? Bem dado mesmo, me envolvendo muito no mundo corporativo, fazendo o nosso institucional, representando muito bem aqui a Ivna e a Mônia, nossa diretora. Legal. Então, acho que é um zelo, é um cuidado, né? A gente que participa aqui da Mota Machado, a gente tem um prazer, de fato, de acordar, orar, ter fé, gratidão, motivação, mas tem que ter a disciplina. É isso. Por isso que eu falei aquela frase importante. É isso. Uma das coisas que me fez quando eu vim para cá, para Mota Machado, e eu olhei nos olhos do Dr. Assis Machado e falei: é tão bonito ouvir você falar, é tão bom fazer o certo. Tão bom fazer o certo. E o meu CPF casou muito bem com o CNPJ, por isso que hoje estou aqui. Então eu faço com muito prazer. E essa evolução do mercado, a gente fica feliz, a gente contribui com a capacitação. É perceptível. As evoluções, os resultados acontecem quando a gente faz esse trabalho, é muito prazeroso para a gente.
Eu conheci a doutora Assis, inclusive, numa reunião dessa, do Flash Imobiliário. Foi. Na época, ele estava na dúvida se São Luís suportava um metro quadrado de 11 mil reais. E hoje nós tivemos acesso a um metro quadrado médio de 18 mil, né? Então, pesquisa foi ontem, né? Pesquisa foi ontem, né? Pesquisa do primeiro TRI, ela deu uma evoluída, né? Você viu que ela subiu lá em termos de 2,5%, muito importante para o mercado de São Luís. O mercado de luxo vai para 18.300 metros quadrados. E o de alto luxo, né? No de luxo ele já vai para quase 14 mil reais. É o patamar. A gente fica feliz porque, de certa forma, a gente contribui muito com isso. Claro. Com o mercado, né? E se ter uma ideia, nós acabamos de ter alguns lançamentos e que a gente deve falar um pouquinho mais na frente, mas esse não é nada mais, nada menos, nós estamos contribuindo com o município, com a cidade de São Luís. Com certeza. O VGV, se você for somar aí nos últimos 8, 9 meses, um pouco mais de 300 milhões de VGV imputados dentro do município, né? Com certeza. Então isso é muito importante. A gente vai falar de lançamento, mas eu quero A próxima pergunta é para a Ivna. Eu quero parabenizar pelo lançamento, e foi icônico, né? O Península 280. Que empreendimento, não sei se você já conheceu, já viu. Sim, já foi. Que empreendimento maravilhoso. Vai ficar incrível. Vai ficar incrível, vai ficar incrível. Revolucionou o mercado, dobrou o valor agregado. Quem comprou, dobrou o valor. E a minha pergunta que design maravilhoso, preocupação com tecnologia, com sustentabilidade. Então, o que é importante para a Mota Machado, tanto Fortaleza quanto Teresina, quanto São Luís, sobre esses detalhes, esses conceitos. Eu queria que você me desse para o mercado imobiliário como um todo, a preocupação da Mota com design, com tecnologia nos empreendimentos dela, o que a gente pode esperar da Mota nas 3 praças. É como eu falei, isso já está na essência e é mais do que essência hoje, né? Tá na veia, tá no sangue. A gente tá... Todo empreendimento, quando ele é concebido, ele vem com esse pensamento ali para sustentabilidade, para uma inovação. E, além de tudo, essa credibilidade, essa qualidade, na verdade, que gera uma credibilidade que a marca tem. Então, a gente pensa desde o detalhe de como o cliente vai viver na planta, até na área de lazer. E essa frente de sustentabilidade, ela está muito forte dentro da empresa. Muito forte. Então, não só um selo EDGE, como a gente tem hoje no Mirante da Península, mas também outras frentes, né? Outros selos que possam vir a ter nos empreendimentos, a gente está sempre buscando. Tem um setor da empresa, né, de inovação, que cuida só disso. Então, ele fica bem focado nesse desenvolvimento. No nosso relatório de sustentabilidade, que sai anualmente, mostra todas as nossas frentes. Então, é realmente hoje um braço muito forte na empresa. Um caminho sem volta. Eu falo que é caminho sem volta. Com certeza. Eu queria que São Luís pudesse receber o empreendimento, por exemplo, do porte do Flora. Que empreendimento maravilhoso, né? O Flora ganhou o prêmio, né, de empreendimento mais bonito, assim, de 2024. Melhor foi. Elisinduscom. Cara, que empreendimento fenomenal. Nós só temos um impeditivo aqui, que é o plano diretor. Que ele tá o quê? Eu pesquisei sobre ele. Se puder, me manda o material dele que eu boto aqui na edição também. Com certeza. São o quê? 136 metros de altura. Cara, um prédio maravilhoso. Vários pavimentos de lazer, uma obra de arte que vai ser um presente, né? A gente fala assim para bairro, né? Ele tem um artista plástico que desenhou exclusivo essa obra de arte, né? Além de uma união da Mota Machado com a Serrolim, que são as 2 construtoras super longevas de Fortaleza, né? Somando as 2, dá mais de 100 anos de experiência. Então, assim, ele foi concebido em todo detalhe. E a sustentabilidade do Flora, ela chama... Para você ter ideia, chama tanta atenção de cliente que existem clientes que compraram só por conta do nível de sustentabilidade que o empreendimento vai ter. Olha que legal. É isso mesmo. Assim como acontece o inverso. Aqui em São Luís, infelizmente, eu já deixei de fazer negócio pela falta de preocupação com esse ponto. Com a sustentabilidade. O cliente, ele tá muito atento a isso hoje, né? Sim. Sustentabilidade e acessibilidade. É verdade. E Jailton, ontem, na nossa reunião... Pra quem não sabe, pra quem tá assistindo agora, hoje nós estamos gravando, mas eu tive com ele... A gente tá o tempo todo aqui junto, aqui em São Luís, né? E estivemos juntos ontem. E você falou do crescimento de Teresina. E como as tuas 2 praças, São Luís e Teresina, me fala um pouco sobre
essa evolução do mercado da Mota Machado lá no Piauí? Porque eu sei que o Piauí ele tá deslanchando, decolando, né? O Piauí tem crescido bastante, a gente Aham. tem um VGV importante na cidade, nós temos 2 últimos empreendimentos que foram entregados. Tivemos o Grand Maison, que quando nós fomos lançar o The Palace, tínhamos já pastas de clientes. O interessante é isso, né? O mercado de Teresina, como aqui em São Luís também. Mas não é novos clientes, são poucos novos clientes. Porque tem cliente nosso que ele está sempre fazendo um upgrade ou um downgrade, só de tipologias. Ou seja, tivemos um Grand Maison que foi lançado, foi sensacional, e as famílias às vezes crescem, né? Sim. Quando crescem, às vezes o casal começa a buscar um empreendimento menor, né? E aí surgiu o The Palace, que é um empreendimento maravilhoso, de 215 metros e 265 metros, são 2 torres, muito parecido aqui com o Almare também. Tudo que há de inovação, tecnologia, sustentabilidade, entrega no Almare, também estamos entregando no The Palace lá, tá? A entrega dele agora está prevista para outubro, novembro agora desse ano. E Convide a gente. Está convidado, já está convidado. Está registrado, está registrado. Esteja convidado para a nossa entrega lá, né? Empreendimento fantástico, contribuiu muito para a cidade. Para a gente falar de paisagismo também, tá? Um empreendimento que está bem robusto. É um empreendimento localizado no coração do Jockey da cidade, ou seja... É o bairro mais nobre de O Teresina. bairro mais nobre da cidade de Teresina. 1 metro quadrado lá, bem equilibrado, posso falar assim, né? Para o que a gente esperava. Então, quem aplicou lá no começo, é o que eu sempre falo, para o mercado. Bebe água limpa quem chega primeiro. Então, tudo que a gente lança, já estou dando um spoiler aqui, que eu acredito que esse ano deve sair mais uma novidade por lá ainda, né? Pode ser, quem sabe. Pode ser. E assim, Teresina tem contribuído bastante para o nosso resultado aqui. Eu falou em metro quadrado, eu queria até te perguntar qual o critério que a Mota utiliza para definir esse metro quadrado do alto padrão, tanto Teresina quanto São Luís. Fortaleza, acho que já é um pouco diferente a praça pela competitividade, né, Ivna? Mas, ou é o mesmo critério para as 3 praças? É o mesmo critério para as 3 praças, né? A gente sempre está ali preservando, né, essa qualidade, que ela é muito forte, como eu falei. Então, na concepção, o que a gente não abre mão como empresa, né, como marca Mota Machado, e também adequando ao bairro, né? A Mota é conhecida por ter um preço de metro quadrado um pouquinho maior, até por conta das entregas, realmente tem esse diferencial, isso é fato, assim, né? Mas a gente precisa seguir o que está acontecendo na região também, né? E aí é uma questão de mercado, de cliente. Então, na hora de conceber o produto, a análise é igual para todas as praças. E que é um desafio, porque com terrenos cada vez mais caros, você construir, você atender às normas de plano diretor de cada região, é um desafio gigantesco. Então o mercado tem que absorver de fato os empreendimentos. E, Carlos, assim, nem só terreno, sabe? Hoje o custo de construção está muito alto, né? A Mota Machado, todos os empreendimentos que nós lançamos, tem RI, tem o banco financiando. Então, isso também termina assim... Hoje, o banco também é um valor agregado que interfere no preço, né? Então, hoje, é realmente uma ciência a gente lançar um empreendimento com RI todo bonitinho, não de documentação, mas eu falo para o custo fechar, para o cliente ver o final, né? O cliente às vezes pode achar caro, mas para aquilo ali, para a esteira acontecer, tem todo um número ali, uma ciência por trás, que se o número não fechar, aí inviabiliza no mínimo mesmo. 3 anos, 4 anos de jornada, não, para um produto ser lançado, né? De estudo de mercado, aquisição de terreno. Um tempo bom, 1 ano e meio a 2 anos, dependendo, mesmo com legalização. A gente fala aí mais 4 de obra, mais 5 pós-entrega, então é um tempo bom aí de relacionamento com o cliente, né? E com o dono do terreno. E com o dono do terreno. É uma paquera, namoro, casamento, né? Casamento. É isso aí. E a gente vai já falar sobre isso. É uma última pergunta antes da gente entrar no que o mercado inteiro vai adorar saber, que são as novidades, lançamentos. E o que nós temos hoje no estoque. Eu acredito que quase não tem estoque. Foi uma outra informação também maravilhosa que nós tivemos.
Se tiver um estoque jovem, né, Jailton? O que a gente observa é que o mercado está absorvendo muito bem, né? Pra você ter uma evolução, pra você ter uma ideia. Falar do nosso produto, propriamente dito aqui. Nós lançamos em maio, tá fazendo um aninho agora, né? 12 meses atrás, o Entre Rios, e vem sendo um sucesso. É um empreendimento ímpar dentro do bairro Renascença. Vamos direto ao ponto. Não vou mais fazer pergunta, não. Vamos direto. Entre Rios é maravilhoso, né? Entre Rios é um espetáculo, assim. A gente tem muito, como a Ivna falou, nós temos uma essência diferente, né? Em entregar, a gente tem um zelo, um cuidado. Passamos um pouco mais de 15, 18 meses estudando esse produto que entregar. O terreno do Entre Rios morou o cônsul do Consulado de Portugal. Que legal, cara. Hoje, 15% dos compradores, os futuros moradores, não é pessoas que trouxeram para investir, são querem morar. Primeiro, quem é daqui da cidade de São Luís sabe que é um bairro que todo mundo, ou a maioria cresceu, quer voltar, quer morar, um bairro aconchegante, né? Pertinho de escola, de shopping, tá próximo da lagoa. Próxima à praia, próxima à península. Península, próximo de tudo. Central. Bem central. E o Entre Rios, ele é muito ímpar. Ímpar por quê? Porque nós temos um primeiro pavimento que já nasce num terceiro andar. O que está na frente é aquele Angra dos Reis, que é baixinho de 3 andares. Sim. Então, podemos dizer que 99% de nossas unidades estão com vistas e ventilação livre. E o que eu gosto do Entre Rios é a metragem dele também, né? São apartamentos com 125 a 156 metros. São só 3 unidades por andar. Sensacional. Ele é uma joia, assim. Vai mudar ali a região. Totalmente. Um prédio desse, ele chega para realmente redefinir o conceito de todo o contexto do bairro, que já é um bairro consolidado, mas que não tinha recebido um prédio com tanta tecnologia. Exato. Não é isso? Um centro comercial vizinho, vai ser entregue agora. Então, ele vai ter todo um diferencial, sim. É bem bacana o projeto. Eu conheço investidores que praticamente não perderam tempo, já compraram à vista Entre Rios, né? Maranhão tem isso, né? Né? O mercado aqui tá bem pujante, né? E isso é interessante, assim. Comecei a conhecer o Maranhão recente, né? Esse ano, mas eu fiquei surpresa com o movimento que tem no mercado imobiliário aqui. É grande, né, Ivna? É grande e, assim, o que impressiona é que são apartamentos grandes também, né? As pessoas gostam dessas plantas de 150, 180, 200 e 300. Então, isso tá muito pujante aqui. E outra coisa que me chamou muita atenção e que no Nordeste isso tá ficando cada vez mais forte é a compra para locação. Aqui tem muito investidor que tem carteira, né? E isso eu tenho visto crescer nos últimos anos, atuei aí a nível Nordeste, isso tem crescido muito, sabe? A gente aqui tem investidores que tem facilmente 10, 15 apartamentos, às vezes no mesmo prédio. Quando eu fui fiquei impressionada, assim. E com uma rentabilidade muito boa na cidade, muito né? boa. A locação. Muito boa, muito boa. Isso é muito interessante aqui da praça. E aí entra um outro produto de vocês, que pro investidor que tá assistindo, para quem vai assistir. Mas antes de eu mandar um abraço, porque ele tava ansioso pro nosso podcast hoje. Olha, o podcast de hoje me deixou nervoso. Você é doido, sabe? Imagina. Você é uma pessoa fantástica, como você transmite uma energia muito boa no mercado. Assim, parabéns para vocês dois, porque me tiraram do prumo hoje do nervosismo. Mas deixa eu mandar um abraço para meu amigo, deixa eu olhar para ele aqui, meu amigo Teodoro Roosevelt, parceiro aqui, né? Teodoro é um lorde, é um corretor hoje experiente aqui do mercado imobiliário do Maranhão e muito parceiro da Mota Machado. A minha pergunta... O Roosevelt é uma pessoa maravilhosa, assim. Recentemente, no Entre Rios, nós lançamos um negócio, uma experiência diferente para o mercado, né? Que foi aquela... vendeu, ganhou, né? Para Portugal. Então, eles foram conhecer, de fato, a essência da história do Entre Rios, né? O Entre Rios, como eu falava, ele nasceu, o nome Entre Rios, porque tem 2 torres, a Torre Douro e a Torre Tejo. São os 2 rios que nascem na Espanha e desagam em Portugal, um em Porto e outro em Lisboa. Então, como quem não conhecia, a Mota Machado contemplou isso e deu essa experiência. Eu vi. Contemplando alguns corretores que tiveram bons resultados na entrega por aquele período e foram conhecer. E o seu Roosevelt foi um deles. Então, é muito legal porque o mercado, como você falou, um lorde, né? Então, é uma pessoa que
teve um prazer de estar conosco. E o legal é que o próprio mercado, seu Roso vai, eu vou também. Isso é muito legal. Então Isso é muito bacana. foi uma experiência muito boa. Parabéns, né? parabéns. Foi... Essa experiência era a pergunta que eu ia te fazer antes, que eu acho que faz parte do programa de imersão da Mota Machado, né, Ivna? Essa aproximação com o mercado, com o corretor. É meu braço mais forte, que eu digo. Vamos lá, depois a gente fala da locação, a gente vai voltar pro Reserva São Marcos. Assim, eu visto muito a camisa do corretor, né? Ser um corretor. Ah, que legal. Como é que vai ser, né? Como é que uma construtora... Nosso principal cliente é o corretor. Nosso principal cliente. São 2 clientes, Nem né? todo mundo pensa assim, parabéns mesmo, parabéns aqui dando voz a todos os corretores. Isso é muito importante. Isso eu trabalho muito forte isso há anos. Na Mota Machado não vai ser diferente, né? Tanto que a gente tá com um trabalho muito forte em Fortaleza. É a praça, né? Onde tem mais empreendimentos à venda, né? Como você colocou, o estoque, né? O estoque aqui realmente em São Luís, ele já tá bem vendido, né? E aí isso dá ansiedade de querer lançar mais, já ganha outra ansiedade. Mas vai ser a próxima pauta. Eu venho com novidades. Esse ano a gente vai lançar aí um programa bem bacana para corretor. Então, assim, eu trabalho isso muito forte. Eu durmo e acordo pensando como é que a gente faz essa aproximação maior, sabe? Mas parabéns, e é perceptível também, parabenizar a Jair também com toda a equipe que aproxima, faz treinamento, café da tarde aqui para os corretores. E o mercado começa a replicar isso, o mercado começa a falar dessa preocupação da Mota Machado. Então, parabéns, porque isso é muito importante, né? Isso é. Nós somos uma classe carente, tenham paciência com a gente. É isso, mas a gente tem, assim, é o que eu mais fico no pé deles, assim, gente, vamos fazer esse trabalho, vamos aproximar, vamos, né, porque a gente sabe o quão é importante, né. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também aqui para a diretoria do Cresce, meu amigo Ismael Veras, né, para todo mundo, o Ezequiel, todo mundo trabalha com muito carinho, a Margot, e quem eu esqueci o nome, um abraço também, porque tem que registrar. Acho que o associativismo na nossa classe fortalece mais a classe. Essa semana eles nos convidaram para estar presente na entrega dessas carteirinhas lá, e são sempre parceiros, então todas as entregas é uma vez mensal, e a gente nos abre a oportunidade, eu vou lá dar uma palavra de motivação, de capacitação, de abrir as portas da Mota Machado para que esses que estão iniciando também, estamos aqui para contribuir com e fomentar o mercado imobiliário. Isso é muito importante. Tá? Para reconhecer que nós realmente estamos de portas abertas, sabe? Isso é ótimo. O corretor pode contar com a gente sempre e para o que precisar. Isso é perfeito. Vamos voltar para o nosso Reserva São Marcos? Esse é o caçulinha aqui. Ivna, que empreendimento. Eu vi isso aqui. Nós estamos gravando aqui na Mota Machado, aqui em São Luís. Um escritório lindo, parabéns também pela... Tanto é que tá parecendo um estúdio, porque a acústica do escritório é maravilhosa. É o seu primeiro podcast externo de estúdio, né? Primeiro podcast externo do estúdio. A equipe toda veio pra cá, mandar um abraço... Parabenizar você e sua equipe toda. Kevin chegou aqui 3h30 da manhã, e aí Joelma tá aqui também, então o estúdio cedeu os equipamentos, é muito legal. Parabéns a você e toda a equipe. Viu? É todo um contexto pra sair de lá, né? Mas o cenário é importante. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Mas eu vi isso aqui lotado, sabe? Eu disse, caramba, será que eu voltei pro mercado imobiliário em 2008? 2009? 2010, né? Corretor com documentação, corretor com pasta, e fazendo pré-reserva, e todo mundo atendendo muito bem. Eu queria que tu falasse um pouco do Reserva. Reserva foi um trabalho assim que a gente fez muito de aproximação. Primeiro a gente deu uma continuidade do trabalho que foi feito lá atrás do Entre Rios, né? Então, vou colocar a imagem dele aqui. Não precisamos fazer, é o que eu sempre falo com o Ivna, ele está muito bem alinhado entre eu e Ivna, né? Não precisa a gente inventar a roda. Sim. É fazer a roda girar bem feita. Ponto. E fazendo certo. E fazendo certo. Sempre. Cara, fazendo certo sempre. Como é que é? Fazer a roda girar bem feito, certo sempre. Isso. E o certo nunca dá errado. Exato. É isso. É isso? A verdade, ela é fundamental. Eu falo a verdade... Tem cliente, tem corretor direto, tá? Cliente direto, digamos assim, que é o nosso corretor, que se surpreendeu lá no Reserva São Marcos, porque a gente tem um trabalho, tem nosso CRM, que a gente acompanha vocês, corretores, e ajuda também a vocês o trabalho também por trás de tudo isso. Sim. E se surpreendeu quando recebeu uma ligação, olha, sabe que teu cliente você trouxe a pasta do Entre Rios naquela época, que não converteu? Nós fizemos contato, ele interessou, quer ver a novidade.
liga para ele, agenda e traz aqui no escritório. Olha que legal. E aí o corretor, puxa, que maravilha. Então, é isso, é o zelo pelo nosso cliente principal também, que é, além do nosso cliente final, temos o nosso cliente principal, que é o corretor. Então, temos essa expertise também de trabalho, do mundo corporativo nos trouxe isso, a gente tem implicado muito bem. E no Reserva São Marcos, quando a gente começou a fazer esse trabalho de aquisição de pasta, revisitar nossas pastas, capacitar o nosso corretor para que ele pudesse trazer o cliente dele, fomos muito assertivos, sabe? Então, lançamos agora, de fato, o lançamento oficial, dia 27 de março, e já estamos aí com 65% de vendas, né? Pouquinhas unidades ainda. E é uma máquina que não para, viu? Todo mês vende. Tanto a entrevista né? quanto a Reserva São Marcos. Não, Por isso a nossa ansiedade de lançar logo alguma coisa aqui, porque... Tá ouvindo? Diga logo, então. Não crie expectativa, eu sou ansioso. Diga logo. Não, Vamos ter lançamento agora, esse segundo ano tem semestre? novidade. Vem. Tem novidade. Então, vai ter lançamento segundo semestre. Vai. E o interessante... Pode esperar. Pode. Interessante aqui que a gente viu, a gente acompanha aquelas pesquisas que você viu ontem lá da Brain, né? Ela é um raio-x e para que a gente possa ter decisões muito assertivas. Claro. Né? É o momento certo de lançar, não é o momento certo, como é que está estoque, como que está se comportando o mercado, que tipo de tipologia. A gente tem muito, como a Ivna falou, entre 15, 18 e 20 meses, a gente tem muito trabalho interno com nossos terrenos, né, Ivna? Então, a gente tem muito cuidado antes de lançar. Assim. E assim, os Sinduscon tem sempre, somos nossos parceiros, né? Então... E a Malta Machado é uma das... Desculpa, não é laboratório, é observatório. O observatório ele tem um trabalho de inteligência fantástico, assim, que tem contribuído para o mercado. Eles estiveram na Globalsas agora, né? No sul do estado. Sim. Fizeram uma palestra lá para um pouco mais de 1.200 pessoas. O mundo corporativo também, de investidores, a pessoal da soja. E viram tanto quanto tem de potencial de crescimento aqui em São Luís. Então, isso me interessou em conhecer também, mas esses números, como você falou, é um diagnóstico, é um raio-x do negócio, a gente tem que estar atento a tudo. Né? E ontem o presidente do Sinduscon, Fábio Narustra, que até mandar um abraço para ele também, falou muito bem que a Malta Machado é uma das incentivadoras, patrocinadoras das pesquisas, né? Sim. E na sua opinião, como diretora, qual a relevância das pesquisas para a Malta? É um direcionamento, né? A gente saber onde é que a gente pode melhorar, né? Qual o mercado que a gente pode atuar com mais força. A Brain é uma parceira nossa de muito tempo. Não só com as pesquisas para o Sinduscon, mas também nos nossos empreendimentos. Ela faz a pesquisa de todos os nossos empreendimentos antes de lançar. E eu como estudante aí do cérebro, né, muito forte aí da neurociência, acredito em pesquisa para tudo na vida, assim, sabe? É um direcionamento importante. Então, na Malta Machado não é diferente. Me fala um pouco eu falei que ia perguntar e tá aí o gancho agora, né? Da neurociência e da neuroplastia. Neuroplasticidade. Vamos Já lá. fica aqui o spoiler, viu? Ela tem um momento lá na frente para cá para contribuir com vocês também com o mercado. Cara, isso é ótimo. É uma grande palestrante aí, viu? Não, eu estudo neurovendas. Mas a neuroplasticidade, não é isso? Neuroplasticidade. O que é isso, para quem tá nos escutando? E para mim também. Eu vim de copo vazio para aprender tudo hoje aqui. Eu comecei assim, o cérebro, ele é completamente plástico, né? Então, primeiro que o cérebro é ancestral. Então, hormônios e as funções, né, de cada parte dele não mudam, independente de época de vida. Isso é muito bacana. O que forma a pessoa são as crenças, as culturas, as influências, a vida, né, o tempo de vida. Então, isso é o que forma um ser humano, a diferenciar um do outro. Mas, quando a gente olha cientificamente, é igual. Todo mundo é igual, né? E aí, uma frente muito forte da neuroplasticidade, na verdade, a neuroplasticidade o nosso cérebro é plástico, ou seja, nós é que comandamos ele, não é ele que comanda a gente. Então, isso significa que eu posso mudar. E aí, a minha frente de doutorado é exatamente esse trabalho de crenças limitantes e medos que são o desenvolvimento da pessoa durante a vida, e aí isso bloqueia para várias coisas. Claro. E com a neuroplasticidade, você consegue quebrar esses seus medos e essas suas crenças limitantes. Com exercícios simples, diários, uma coisa bem simples, assim, bem bacana.
E às vezes é por isso que você tem que ter o copo vazio para conhecimento, né? Destravei, mas eu trabalho muito essa parte das crenças limitantes. As crenças limitantes, elas atrapalham demais, né? Demais, o nosso desenvolvimento, assim. E quando a gente percebe, sabe, Carlos, que nós conseguimos mudar, fica tudo tão fácil, tão fluido, né? E o que eu mais escuto, quem me conhece no dia a dia, pergunta assim, eu vou trazer só um exemplo. Você tá feliz? Você tá bem? Eu digo, eu tô em paz. Porque você se autoconhecer e você saber que é possível toda essa mudança, você traz uma paz pro coração tão grande que pra mim hoje não tem a tristeza, a raiva, não, a paz. A paz é o melhor sentimento em todos os sentidos. Então, minha frente aí, eu fiz o mestrado em neuromarketing, que aí tem muita relação aí com vendas, mas quando eu conheci a neuroplasticidade ela é bem antiga, né? Mas ela é muito voltada para a área de saúde, para desenvolvimento de pessoas com alguma limitação, mas limitação física, né? Alguma limitação motora. E aí eu comecei a estudar nesse desenvolvimento mesmo, pessoal, de autoconhecimento. Então, aí mudei um pouquinho a chave aí para apresentar o doutorado no final do ano. Eu quero vir para essa palestra aqui, tá? Vamos agendar. Vai agendar a palestra. Eu acho que o mercado imobiliário do Maranhão, esperem, aguardem, que ela vai dar uma palestra aqui na Mota Machado. Isso vai ajudar demais os corretores. Os corretores a destravarem, a entender, a lidar com esse público do alto padrão, que é um público exigente, que é um público que, se você não tiver domínio sobre ele realmente te coloca num lugar que às vezes não é o seu lugar, mas você tem que ter esse entendimento, saber como se portar, saber como se posicionar, saber como comunicar. Eu acho que isso é super importante, se destravar. Mas tudo parte do autoconhecimento. Ixi, agora vai embora, é outro podcast aqui. Tudo isso você falou parte do autoconhecimento, mas realmente aí é um negócio para se conversar. Não, mas isso aí dá assunto demais, porque isso daí... É importante na vida da gente, no dia a dia, quando você se conhece, tenta se conhecer, você se sente mais seguro, como você falou, destravar, você tem mais resultados na sua vida pessoal e profissional. E quem está em sua volta termina tendo também reflexos disso, né? E isso é tão claro que, assim, no início do episódio, o Kevin foi fundamental para destravar. Com a colocação dele aqui, né? Carlos, 15 episódios, vamos! E às vezes tem que ter alguém para chegar para ti e destravar. E que você saiba entender quem é essa pessoa que vai ser utilizada para tocar, né? Reserva São Marcos pra gente finalizar, Jailton. O cliente que vai morar no Reserva São Marcos, além de tudo que a gente já comentou aqui de entrega do empreendimento, a localização. É um empreendimento que está entre o mar e a lagoa. Então, facilitando o acesso do cliente para se deslocar, para ter atividade física. É um empreendimento que a gente entrega, eu falo sempre, não é uma academia. É um complexo de atividades físicas. São 265 metros quadrados. Caramba! De atividade só fechado. Ainda tem mais 18 metros quadrados externo para atividade física. Tem que fazer atividades ao ar livre, né? Então são espaços bem separados, bem divididos para atividades de força, de crossfit, alongamento, pilates, enfim. É sensacional, um empreendimento encantador, tá? Tem um salão de festa para... O Pet Place também, Pet Place, um spa de pet maravilhoso. Maravilhoso. Então hoje, você tem uma ideia, São Luís é a 4ª capital do país com o maior número de pet. É mesmo? Então, assim, por ser isso, a gente também tem essa preocupação de entregar também em todos os nossos empreendimentos, não só um espaço para ter de lazer, que é o Pet Place, né? Também temos o cuidado, que é a parte do spa, né? O spa do pet. Já sei o que eu vou montar no meu próximo negócio, então, pet. Pet e a parte de saúde, né? De wellness, também tá muito em alta. Não, maravilhoso, tá? De parabéns. A aceitação foi maravilhosa do Reserva São Marcos. Foi. Agora, entregas previstas. Já estamos mais da metade do nosso podcast. Entregas previstas aí da Mota Machado. Eu poderia até dizer assim, nos 3 estados, que fica gravado aqui pra gente. O que vai ter em Teresina, o que vai ter lá em Fortaleza. Entrega esse ano, a gente tem agora o Tango, em Fortaleza, né? O próximo.
Tango? Isso. Legal São o projeto? torres, é lindo. É lindo. É. lindo, Incrível o maravilhoso. projeto. Tem fica no imagem bairro dele? de Pode fornecer pra Fátima. gente? Pode, a gente... A edição vai ter trabalho, viu? Vou te passar. Vai ter trabalho a edição. E agora para julho a gente está entregando. O tango. Tá muito bonito. Fortaleza, qual bairro? Ele fica no bairro de Fátima, é um bairro super tradicional. Super tradicional. Conheço. Bem família, bem bacana. Sim. Né? Então, um apartamento grande, com mais 200 metros, sabe? 3 ou 4 suítes. Tá lindo. Maravilhoso. Fiquei encantada. Depois a gente tem o Mirari, que fica no Meireles, no coração do Meireles. Deve ser um espetáculo, hein? Esse ano também. 240 metros quadrados. Quantos andares? Pavimento são 35 pavimentos. Maravilhoso. Ele Maravilhoso. tá lindo. Lindo. E um por andar. Toda uma exclusividade. Vamos orar aos santos do plano diretor do Maranhão, né, professor? Ele Santo é plano bem diretor, exclusivo, ajude. Bem exclusivo mesmo. E são pouquíssimos apartamentos, então assim, já acaba. Está com as últimas unidades. Meireles vai ficar ali, próximo ali, a abolição ali. Ele fica depois. bem pertinho da Desembargador Moreira, do Círculo Militar, que Sim. é um clube bem antigo, né? Então, ele tem tudo. Você desce, você tem tudo ali. Você tem Maravilhoso. farmácia, tem colégio. Localização. A localização sensacional dele é lá. incrível. A gente vai entregar também o de Teresina, né? O The Palace. E, fora isso... E acabamos de entregar aqui o Mirante, né? Que foi o agora. Mirante que foi agora, né? Em março. Para esse ano são essas entregas, as mais próximas. Daí, ano que vem, tem o Eleve, e aí entra É toda outros uma na esteira de esteira, produção, né? Você tem uma ideia. Nós temos o quê? Nós temos algumas unidades aí, alguns empreendimentos sendo entregues no Ceará, acabamos de entregar no Maranhão, temos o de Teresina, que é o The Palace. Uhum. Aí Já a gente temos volta. obras também iniciadas, iniciamos o Entre Rios em janeiro. Em julho agora, a gente já vai iniciar as obras do São Marcos, devido à grande velocidade de venda, né? A gente já começa a fazer a mexer no terreno já agora em julho, Sim. iniciar as obras de fato. E esse movimento que você acabou de colocar aí, a expertise, falar dos 3 mercados com relação ao portfólio, eu vou te dar aqui em primeira mão, tá? Por favor, é isso que eu quero. A próxima pergunta é essa. Eu adorei. Primeira mão eu vou te Mas eu dar quero aqui. saber. Tá aqui, ó. Tá aqui, Em ó. breve- Próxima pergunta. O que podemos esperar da Mota Machado nos Eu próximos e anos? Ivna, nós estamos organizando aqui a agenda da Ivna, tá? Aham. Para que a gente possa trazer um momento especial para contribuir com o mercado de São Luís também. Que estamos abrindo o nosso portfólio por inteiro, nós vamos capacitar o mercado de São Luís para vender todo o nosso portfólio. Isso. Calma aí. Porque o teu... Não só de São Luís, Primeira da mão Bahia isso, né? também, todo mundo. Calma aí. Deixa eu entender. Então, A imersão Mota Machado vai ter essa não, a preocupação. imersão Machado houve o ano passado, que foi a imersão, nós trouxemos alguns palestrantes e aí teve aquele movimento onde a gente deu alguma palavra, temas sensacionais, com parceria com o Sinuscom, com a FIEMA. Pensando também na capacitação e em fomentar o mercado, Sim. nós tivemos um alinhamento, né? E a Ivna trouxe isso já, por que a gente não abrir, capacitar e abrir as portas de todo o nosso portfólio para o nosso mercado em si. As 3 praças. 3 praças, então poder Isso é vender ótimo. tudo. E já houve um movimento, né? Ou seja, no mês passado já teve corretor aqui vendendo um Biosfera em Fortaleza. Projeto lindo. Eu vi. Lindo, maravilhoso. o projeto. É. Cauã, né? Cauã tá lá à frente dele, né? Isso. Eu vi. Então, a ideia é essa, que o teu corretor, ou seja, e o cliente, que hoje está aqui, vai mandar um filho para Fortaleza para estudar, ou ele precisa comprar um apartamento para investimento, ou para alugar, para ir para Airbnb, ou não quer, e quer para morar, ou para mandar um filho, ou lá em Teresina, que é um polo muito importante, Teresina, com relação à saúde e educação. Sim. Né? E o pessoal do sul do Maranhão todo aqui, você tem uma ideia, eu posso falar porque eu conheço com propriedade. Dos 217 municípios do Maranhão, eu conheço todos 208. Dos 224 municípios do Piauí, eu conheço os 209. Legal. Conheço com propriedade o município, tá? Com números, a população, enfim. Uhum. E tenho referências de pessoas em cada município como esse. Então, o Maranhão, olhando aqui para o sul do Maranhão, aqui de Bacabal, Pedreiras. Lima Campos, Colinas, Fortuna, Codó, Timbiras, Caxias, e lá pro sulzão, ali eu vou falar de São João dos Patos, Balsas, São Domingos do Azeitão, que é o grande foco ali da soja. Presidente Dutra, aí tá do ladinho de Dom Pedro. Porque lá né? pro sul do Maranhão tem acesso por
Floriano, Uruçuí ali, no Piauí, né? Pelo Piauí, por lá. E ali já vai para Nova York, que tá do lado, aí São João dos Patos, São Domingo do Azeitão. Eu conheço o mapa todo, tá? Na minha... E aí Barra do Onda, Presidente Dutra, aquela região toda. Então esse sul do Maranhão, muitos deles migram para Teresina, por isso essa forte ligação nossa. Então vocês ficam aí. Ontem eu conversava com o Carlos, do Observatório lá no Sinduscom, e ele trouxe números assim que me surpreendeu, tá? Isso é um dado importante. Importante que nos ajuda. E então nós vamos trazer tá aqui de primeira mão para você, nós vamos trazer isso para o mercado, eu e Ive, nós vamos capacitar o mercado e abrir nosso portfólio para que você, corretor, possa vender o nosso produto lá de Fortaleza ou lá de Teresina também. Conhecer a Mota Machado com propriedade. Com propriedade. Né? E o que o Jadon falou, essa parte de capacitação também é uma frente que eu acredito muito forte, né? Então, essa é uma das primeiras que a gente vai trazer dentro de toda essa trilha que eu falei que vai vir aí, que a gente vai lançar para o corretor. Tem várias outras estruturações por trás para ajudar nessa capacitação, para vender mais, não só conhecer dos produtos, mas com temas que vão agregar no dia a dia para o corretor. Então, eu gosto muito de trabalhar isso e a gente vai trazer não só para Fortaleza, que vamos começar agora, mas para cá, e todo mês eu vou estar aqui com uma novidade aí pra gente poder movimentar. Vai virar maranhense. Botar ela pra conhecer. Tem que conhecer pelo menos os 17 municípios. Você conheceu os 217, não. Pelo menos 17. Por pertinho ali. Mas olha, é um dado importante que você falou logo no início do nosso bate-papo sobre a força. Você se surpreendeu com a força do mercado imobiliário aqui. Mas é em função disso, nós temos muitas cidades. Então, muita gente precisa ter uma base aqui, precisa comprar aqui. E vem um mercado muito forte para cá, né? E agora está começando o mercado da segunda residência, que é nos Lençóis, que também está forte, que já acontece em Jeri, já acontece ali no Ceará. Tem várias praias. Várias praias. Ali o Porto das Dunas tá há 20 anos daqui no mercado de segunda residência. E parabéns, porque não é fácil unificar todo esse marketing, né? É um desafio. Você regionaliza o marketing pro Ceará, pro Maranhão é um, pro Piauí é outro. Quando você vai unir toda juntar os corretores com cabeças diferentes, com culturas diferentes, com perfis de clientes diferentes em cada estado. É um desafio, parabéns, a Mota Machado. Não desistam disso, por favor. Imagina. Sempre tem um marco assim, central que a gente faz igual, eu digo assim, para todo mundo, mas respeitando exatamente isso que você falou, sabe? A regionalidade. Cada cidade, são 9 estados no Nordeste, gente. E são 9 estados completamente diferentes. Totalmente. Completamente diferentes. Cada um tem sua forma de pensar, sua cultura, né? O próprio cliente de ser um pouquinho mais exigente no canto, o outro tem um perfil diferente. Então, assim, tem gente que acha que o Nordeste é igual, né? Não, Nordeste é tudo igual. Não é. Cada um tem são 9 cidades, 9 estados, né, na verdade, completamente diferentes. Necessidade diferente, critério diferente, valores diferentes. Então, tudo que você vai... O que o maranhense utiliza como valor para comprar um Almare não é a mesma coisa que o piauiense com poder aquisitivo utiliza para comprar o The Palace. Exato. Com certeza. E não é o mesmo perfil que o cearense exige, né? Não. Então, assim, é incrível essa dinâmica do... Mas só falar de Ceará, assim, todos os empreendimentos, seja no Piauí ou seja aqui, o cliente, quando vai receber um empreendimento nosso, nós temos essa cultura lá do cearense, né? Entregamos uma rede, sabe? Todos os nossos empreendimentos, seja daqui ou seja do Piauí, nas unidades, ou seja, nos seus quartos e na sua varanda, já entregamos com armador de rede. E na entrega dele aqui, inclusive tem uma rede aqui. Agora que eu entendi. Mas no Maranhão, já que a diretora tá aqui, tem que entregar com a rede 1 quilo de farinha, tá? Bota assim, olha, tá aqui o kit Mota Machado, uma rede, 1 quilinho de farinha, um chá. Pronto, bota lá que vai ser o mimo. O maranhense gosta de farinha. E isso é muito importante, isso é muito legal. Estamos quase no final do nosso podcast, então eu queria fazer uma pergunta para cada, né? A mesma pergunta, mas com respostas diferentes. Até para o corretor maranhense conhecer mais a Ivna, quando você olha para sua jornada profissional, qual o legado que a Ivna pretende deixar, o que mais orgulha a Ivna? E seja bem-vinda a Mota Machado, seja bem-vinda ao Maranhão.
que você possa ser muito bem recebida e você já faz parte com essa boa vontade de integrar todo mundo, de valorizar o corretor. Parabéns. Qual é o seu legado hoje que você constatou? Carlos, minha preocupação, meu legado, meu maior orgulho é esse. Primeiro, obrigada, né? Eu realmente sou bem recente, fiz 3 meses agora de Moto Machado, né? Uhum. Mas quando eu olho para toda essa jornada, né, de 15 anos, entre várias cidades diferentes, é exatamente o que brilha meus olhos é essa aproximação, sabe? Com o mercado, com os corretores. Essa relação de parceria, sabe? Isso é legal. É uma abertura que eu tenho muito forte. Sempre acreditei nisso. Não é de agora, né? Se não for o corretor ali com a gente, é muito mais difícil. Sim. Né? Então, eu olho hoje uma construção que eu tenho um orgulho é essa aproximação. Isso é muito fazer bom. a nível Nordeste. Você é uma agregadora, né? De chegar e agregar e juntar as pessoas e aproximar. Não é fácil, Ivna. E assim, eu tive essa percepção, né? Na verdade, a gente está tão no automático, um pouquinho dessa parte do dia a dia, que quando eu voltei para Fortaleza agora esse ano, eu vi o quanto o mercado tava assim em movimento de, poxa, que bacana, né? Depois de... Foi, depois de 2 anos fora. O acolhimento, né? Fortaleza nunca deixou de ser a praça, né? Que eu tava, uma das praças que eu tava atuando, mas o quanto o mercado reconheceu isso. E aí veio poxa, que bacana, né? Toda essa construção. Então, eu tô no caminho certo e agora eu vou continuar nessa jornada, porque o foco é disciplina, estão no sangue. Acordo todo dia 4 da manhã. 4 da manhã? 4 da manhã. É foco, disciplina ali pro negócio direito acontecer. 6 tá bom, calma. Mas parabéns, que bom. Seja bem-vinda. Jailton. Amigo, primeiro, gratidão, obrigado. Acho que isso, eu que agradeço vocês dois, gente. Nossa, muito bom, muito bom. Você convencer essa mulher a sentar aqui 1 hora e conversar conosco, conversar com o mercado, que com certeza eu acredito que vai ser o episódio mais assistido. Que bom, tomara. Vai ser o mais. Vai ser assistido, vai ser o primeiro episódio internacional, tá? Maranhão, Piauí e Ceará, calma. Vou te falar um pouquinho, então, a gente sai um pouquinho da história. Lá em 2020 surgiu muita questão de live. Sim. Né? Eu fui convidado para falar isso para um colega em São Paulo, para participar sobre o intraempreendedorismo. Nada mais é do que você vivenciar, você ter a expertise de ser um empreendedor dentro do mundo corporativo. Uhum. Então eu trouxe isso, participei de uma live, e essa live abrangeu a América do Sul, inclusive o finado, meu amigo, irmão, ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que acabou de falecer agora, né? Deus o tenha. Participou, recebi um parabéns dele participando da própria live. Que legal! Então essa daqui também com certeza vai abranger muitos estados aí também, até porque a Ivna tem uma grande expansão aí de rede também. Poxa. Com certeza que essa sua live aqui, esse seu podcast vai ter uma grande abrangência. O Conquista hoje, ele eleva o nível dele. Uma mesa dessa daqui de entrevista, isso é muito legal, e isso serve para que você possa se posicionar, saber com quem você se relaciona, como é que funciona, e essa nossa gratidão total. E aí, tu falar dos legados, assim, o que eu posso falar é muito feliz, eu acho que por o mercado ter nos abraçado, eu acho que quando eu cheguei aqui, dia 26 de outubro de 2023 para cá, nessas 140 unidades vendidas, um VGV de 241 milhões dentro da companhia, eu acho que entrego, deixo um bom resultado, não só para a empresa, mas para um legado ao mercado. Eu acho que feliz por o mercado ter nos abraçado. Como a Ivna falou muito bem, a gente fazer o certo. Faça o certo. Faça o certo. Nunca dá errado. Tá na nossa essência. E tá só começando, né, Jailton? Trabalho aqui, a gente vai tem muito mais. Tem muita coisa aí. Até 2030 nos aguarde, viu? Vou tentar. Anos, a gente vai completar 50, mais 50 aqui, só no Maranhão. Eu vou tentar mais uma vez. Vocês querem falar o nome de algum empreendimento que vai ser lançado esse ano ainda? Não, o nome a gente não pode ainda. O nome está sendo desenvolvido, a agência está trabalhando. Pessoal, tentei. A incorporação está na legalização, mas as plantas estão lindas. Vamos ter que gravar o próximo episódio de lançamento, então. De lançamento. Pronto. A gente pode pensar nisso. Pra você ter uma ideia, o Reserva São Marcos, por exemplo, a gente vai desenvolver,
está no desenvolvimento do nosso produto, nós temos um comitê e participa muita gente de todas as áreas, incorporação, marketing, comercial, engenharia. O nosso presidente é muito ativo, doutor Assis. Gosta muito de participar. Participa de todos os nossos comitês. Então, a presença dele é importante, a palavra dele, ele ouve muito. Sim. E ele dá a palavra dele não impositiva. Sim. É uma pessoa que contribui, né, bastante, né? Isso é muito feliz para a gente que faz parte dessa nossa companhia. E o exemplo do São Marcos. Então, o exemplo do São Marcos foi o nome das 2 torres. Né? O nome do empreendimento nasceu dele. Sim. A empresa fez pesquisas, trouxe para a gente os nomes dos empreendimentos, algumas sugestões. Eu sugeri algumas coisas, fiz alguns comentários com relação, baseando comercialmente, e ele falou algo importante que trouxe os nomes das 2 torres. Litorânea e Lagoa foi batizado por ele. Legal. O Entre Rios tem toda essa história da migração. São Luís tem uma forte ligação com, né, naquela época dos portugueses para cá. Então tem todo um conceito, tem toda uma história. Então nós temos pesquisa, tem uma empresa que trabalha com isso. Então, com relação a nome de produtos, é algo que vai nascer lá na frente. Temos muitos produtos na gaveta. Isso o Ivna está trabalhando muito bem. Mas não podemos, nesse momento, questão de... Nem um spoiler. Não podemos. Nem metragem, nem metragem. Tem novidades, não podemos... Não. Já. Já. Gente, eu agradeço. Eu quero agradecer demais. Muito obrigado, Ivna. Maravilhosa aqui Obrigada sua a você. presença. Muito obrigado. Acho que um brinde aqui, né? Um brinde, claro. Calma aí, já pegar na sua mão também. Prazer, obrigado. Aqui. Muito obrigado. Hoje, o nosso podcast eleva o nível. E eu quero mandar um abraço para todos que fazem essa companhia maravilhosa. Principalmente a doutora Assis Machado, que fundou a companhia e que tá vislumbrando os próximos 50 anos. Olha que visão, né? Olha que visão. E abriu a empresa, mudou todo o corpo gerencial da empresa. Estou com a diretoria comercial da Mota Machado, o gerente de filiais, Jailton, Maranhão e Piauí. Então, mandar um abraço para todos no Piauí, para todos no Ceará. Espero que tenham gostado. Desculpe alguma coisa aí que não tenha agradado, mas a ideia foi agradar, foi entregar, foi levar para você conhecer um pouco mais, se aproximar um pouco mais da Mota Machado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo episódio do Conquista com Carlos Pires.